Olá! Olha, assumir o controle das próprias finanças, para muita gente isso parece um desafio enorme, quase impossível, né? Mas a verdade é que isso é uma habilidade e que pode sim ser desenvolvida. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, o caminho para transformar de vez a relação com o dinheiro. Ok, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que quase todo mundo já se fez em algum momento. Sabe aquela sensação de que o mês ainda nem acabou, mas o dinheiro já foi? Que ele simplesmente some, evapora da conta? Pois é, isso é muito, mas muito mais comum do que se imagina. E não é só uma sensação, não. É um fato. Olha só esse número: 76,4%. Segundo dados recentes da Confederação Nacional do Comércio, essa é a porcentagem de famílias brasileiras que estavam endividadas. É um número altíssimo, né? Mostra o quanto esse assunto é urgente e afeta a vida de quase todo mundo. E é aí que a gente chega num ponto fundamental. Muitas vezes o problema de verdade não está no valor que entra na conta, mas em como esse dinheiro está sendo usado. A chave para ter um pouco mais de tranquilidade financeira não é só sobre ganhar mais, é principalmente sobre entender para onde o dinheiro está indo. É ter um sistema, um mínimo de organização. Isso sim faz toda a diferença. Então, para a gente chegar lá, o nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende o desafio. Depois, constrói a base, que são as receitas e as despesas. Aí, a gente mapeia os gastos, transforma isso num plano de ação e, no final, vamos ver como a tecnologia entra para ser a nossa grande aliada nisso tudo. Ok, então vamos para o nosso primeiro pilar, a base de tudo. O começo de qualquer organização financeira é entender duas coisas bem simples: o que entra e o que sai. Parece óbvio, né? Mas ter clareza total sobre isso, isso muda o jogo. E quando a gente fala de finanças pessoais, é basicamente isso: a prática de gerenciar o próprio dinheiro. É ganhar, gastar, poupar, investir, tudo para alcançar algum objetivo. Não é sobre cortar tudo e não viver, sabe? É o contrário. É sobre fazer escolhas conscientes para direcionar o dinheiro para o que realmente importa e construir o futuro que se quer. E o ponto de partida é esse aqui: ter clareza total sobre os dois lados da moeda. De um lado, as receitas. É o salário, um trabalho extra, qualquer dinheiro que entra. Do outro, as despesas. Contas, compras, o cafezinho, tudo que sai. O primeiro passo, o mais básico de todos, é esse: listar tudo, sem deixar nada de fora. Beleza. Com essa base montada, o próximo passo é virar uma espécie de detetive do próprio dinheiro. Não basta só saber que ele sai. A gente precisa saber para onde ele está indo. É aqui que o controle de verdade começa a acontecer. E as despesas se dividem em dois grandes grupos. Primeiro, as fixas. São aquelas que vêm todo mês, não tem jeito. Aluguel, internet, seguros, faça chuva ou faça sol, o boleto chega. E tem as variáveis. Essas mudam de acordo com o nosso consumo. Supermercado, lazer, transporte. Um mês se gasta mais, outro menos. Separar isso é fundamental para saber onde dá para mexer, onde dá para ajustar, se precisar. E o jeito mais fácil de enxergar isso é com um plano. A ideia é simples: definir um teto de gastos para cada uma daquelas categorias variáveis. Quanto se planeja gastar com o supermercado? E com o lazer? E aí, ao longo do mês, a gente vai anotando o que foi gasto de verdade. Isso dá um poder de decisão enorme, porque a gente consegue ver se está no caminho certo antes de a fatura chegar. Agora, uma pergunta para a gente pensar um pouco. Seria possível dizer na ponta da língua para onde foi cada centavo do último salário? Se a resposta for não ou mais ou menos, está tudo bem, isso é super comum. Mas a boa notícia é que um bom sistema de acompanhamento pode mudar esse cenário da água para o vinho. Ok, diagnóstico feito. Agora é hora de partir para ação. Vamos ver algumas estratégias bem práticas para transformar todo esse planejamento em disciplina e, o mais importante, em resultado no bolso. Uma regra que ajuda muito e é bem conhecida é a 50-30-20. A ideia é dividir a renda assim: 50% vai para as necessidades, aquelas despesas fixas e essenciais. 30% fica para os desejos, o lazer, o estilo de vida. E os outros 20%, esses são sagrados. Vão direto para a poupança e investimentos. É um jeito de garantir que o futuro não seja deixado de lado. E para isso virar um hábito, a gente pode seguir 4 passos. Primeiro, acompanhar tudo: o cafezinho, a passagem, tudo mesmo, sem exceção. Segundo, ter metas claras. O que se quer alcançar? Isso motiva. Terceiro, montar uma reserva de emergência, aquela segurança para um imprevisto. E quarto, a regra de ouro: pague-se primeiro.
Ou seja, assim que o salário cai na conta, a parte de guardar dinheiro é a primeira coisa a ser feita, antes de pagar qualquer boleto. É um compromisso com o próprio futuro. E, claro, a gente precisa falar do grande vilão de qualquer orçamento, o gasto por impulso. A dica aqui é criar uma barreira. Antes de comprar, respirar fundo e se perguntar: eu preciso mesmo disso agora? Outra coisa, comparar preços, pesquisar e sempre priorizar o que é necessário de verdade. E a mais importante, lembrar que o limite do cartão de crédito não é uma renda extra, é uma dívida para o mês que vem. Bom, a gente sabe que fazer tudo isso na mão, no caderninho, pode ser bem cansativo, né? A boa notícia é que não precisa mais ser assim. Hoje a tecnologia e a inteligência artificial estão aí para automatizar esse trabalho e dá para a gente uma clareza que antigamente era impensável. Pensa só, a tecnologia hoje é a nossa maior aliada. Ela transforma aquele acompanhamento financeiro que parece super complexo num processo simples, automático. Ela faz o trabalho chato, o trabalho pesado de rastrear tudo, para a gente poder focar no que realmente importa, tomar as melhores decisões com o dinheiro. E é exatamente nesse ponto que entram as soluções digitais. Elas são, basicamente, a evolução daquela planilha de gastos ou do caderninho. Um exemplo disso é o STFE Financeiro, uma solução pensada justamente para isso: organizar, visualizar e controlar as finanças de um jeito inteligente e claro. E o legal é que uma ferramenta como essa ataca exatamente os problemas que a gente conversou. Lembra da clareza entre receitas e despesas? Ela dá uma visão em tempo real do fluxo de caixa. Para não ter o trabalho de anotar tudo, ela pode automatizar o lançamento das contas fixas. Para transformar o plano em ação, ajuda a criar metas e acompanhar o progresso. E o mais interessante, usa inteligência artificial para ajudar a tomar decisões com mais segurança. E por trás de ferramentas assim, existe esse propósito de usar a tecnologia para simplificar a vida. O objetivo final é dar poder, dar clareza e não criar mais uma complicação no dia a dia. Então, fica aqui o convite para dar esse primeiro passo. Normalmente, essas ferramentas oferecem um período de teste gratuito. É um jeito de colocar tudo isso que a gente conversou em prática, sem risco nenhum, e começar a ver a transformação acontecer na vida real. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. Com esse controle, com essa clareza que um bom sistema pode dar, qual seria o primeiro grande objetivo a sair do papel? Uma viagem? Que tal uma dívida? A jornada para ter mais tranquilidade financeira começa exatamente com essa resposta.